Bom dia, nono ano, tudo bem, galera? Então, para nossa primeira videoaula no YouTube, né, eu vou dar uma resumida leve para vocês, muito de leve mesmo, né, um videozinho curto, para que a gente possa entender um pouquinho dos conceitos, né, um dos conceitos socialistas, né, que a gente vai acabar falando bastante sobre da filosofia de Marx. Eu já passei para vocês três desses conceitos pelas nossas aulas do Zoom, né? E aí eu vou acabar resumindo um pouquinho para vocês aqui. Esses três conceitos foram o modo de produção, os meios de produção e a luta de classe. Foram três conceitos que eu acabei citando em aula de Zoom, online com vocês, e disse que tinham mais conceitos. Só que são alguns conceitos com definições maiores que a gente precisaria ler e poder debater um pouco mais. O que eu pensei, galera? Eu vou falar um pouquinho, vou resumir um pouquinho desses conceitos para vocês que eu separei agora, para que de repente na próxima aula, a gente tendo um tempo, a gente venha a conversar sobre eles. Vou fazer as anotações, né? Vocês vão assistir essa aula e na próxima aula vocês vão trazer algumas dúvidas ou então até mesmo, né, questões, discussões que a gente vai poder ter pessoalmente. Então vamos lá, galera. Eu vou começar, né? Eu separei três conceitozinhos, vou lê-los, né? Porque são um pouco grandes as definições, e aí a gente vai, né, conversando. Eu vou falando no vídeo, vou dando uma resumida. E na aula no Zoom a gente vai debatê-los, né? Após falarmos sobre os nossos assuntos principais. Um desses primeiros conceitos é o materialismo histórico. O que significa esse conceito de materialismo histórico? Essa teoria coloca a economia como o fator mais importante da sociedade para Marx. Todos os fatos históricos ocorridos na humanidade tiveram as transformações nas formas de produção de bens como sua causadora fundamental. Em outras palavras, desde que o homem saiu da propriedade coletiva na pré-história e evoluiu para a propriedade privada, as relações sociais passaram a ser organizadas a partir da dicotomia proprietários e não proprietários, sendo os proprietários aqueles que exerciam poder sobre os não proprietários, gerando contradições sempre crescentes. O que Marx quer dizer com isso, galera? Desde o início, né, na pré-história, desde o início da evolução da humanidade, né, existem diferentes formas de socialização, né? Vem existindo diferentes formas de se conceder de se entender as relações de propriedade. Quando chega na idade, né, próxima da Revolução Industrial, que é quando Marx começa a discussão sobre esse assunto, ele vai começar a entender, ele vai começar a criticar a diferença, né, a desigualdade que vem formando essa diferença de propriedade e de proprietários, de proprietários e não proprietários, né? Ele acaba falando sobre isso. O materialismo dialético, galera. Para Marx e Engels, toda a produção econômica da humanidade passou a ser fator gerado por um modo de produção que funciona até o seu limite. Quando esse limite é atingido, as contradições das relações produtivas e do trabalho acabam por levar esse modo de produção ao seu fim, pondo em seguida um novo sistema econômico no lugar. Então, galera, nessas questões do materialismo dialético, para Marx, né, essa volta, essa troca das questões de necessidade de produção tendem a ter o limite, tendem a ter o fim. Então, quando a sociedade necessita de algo, ela produz, né? Ela consome. Quando aquela coisa deixa de ser fundamental, deixa de ser necessária, é trocada. Assim funciona o sistema econômico e assim funciona também as questões de produções entre trabalhadores e empresários. Tá? Sempre foi dessa forma. A alienação é a incapacidade por parte da classe trabalhadora de identificar a relação entre o que vive, a situação a qual está submetida e a desigualdade na distribuição dos meios de produção. Nós falamos isso um pouquinho na nossa aula do Zoom, as questões de avaliação de acordo com Marx. Se não me engano, até pedi para que vocês pudessem trazer um pouco mais sobre isso na nossa próxima aula, então não vou me estender. A questão é, para Marx, a alienação era simplesmente a questão da absorção de conhecimento dos trabalhadores, do proprietário, naquela determinada época, em reconhecer o seu local, né, o seu determinado local que você está inserido naquele momento. É você saber, né, a diferença
das questões de proprietários e trabalhadores em que você está inserido, tá? Não ser um alienado, né? Não ser, é você ter o conhecimento sobre aquilo que você está inserido, sobre o meio de produção, sobre a classe que você está, a consciência da sua classe não é o fato de você estar fora dessa alienação para Marx. Então, quando a gente estiver pessoalmente em sala no Zoom, vamos conversar mais um pouquinho sobre essas questões, vamos dar continuidade, ao nosso tema, né, que é as questões políticas e sociais, já partindo um pouco mais à frente das questões marxistas e já partindo, né, para outros grupos políticos, outras discussões políticas, né, e sociais que a gente vai acabar tendo, né, de alguns outros filósofos.